Municípios gaúchos têm novos prefeitos e vice-prefeitos. Capão do Cipó, Miranguaí e Redentora realizaram eleições suplementares em decorrência da cassação dos mandatos dos candidatos eleitos em 2020. Aí, para entender melhor como é que funcionam essas eleições suplementares e por que elas acontecem, nós vamos conversar agora com o Dr. Felipe Ferraz Merino, advogado e professor universitário, especialista em Direito Público pelo Instituto da Magistratura em Brasília e doutorando em Direito Internacional do Trabalho pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Doutor Felipe já está aqui com a gente. Doutor Felipe, o que são essas eleições suplementares, né? Porque as pessoas veem agora, poxa, como assim? A gente teve eleição para prefeito, vice-prefeito em 2020, aí agora, de repente, comecinho de 2023, estão ocorrendo novas eleições. O que são essas eleições suplementares? Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, obrigado. A questão das eleições suplementares é uma coisa que foi alterada na legislação em 2015, né? A Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, trouxe a alteração da legislação eleitoral nesse sentido. Porque antes não existia a eleição suplementar. O que acontecia antes? Quando ocorria uma cassação do diploma, indeferimento do registro ou perda de mandato, o segundo colocado subia. Mas com a alteração dessa lei, passou a haver a eleição suplementar, né? Então, essa lei que alterou a legislação eleitoral diz o seguinte, que em caso de cassação do diploma, indeferimento do registro ou perda de mandato daquele titular que assumiu o cargo do Poder Executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, no caso dessa cassação, há eleições suplementares ao qual a população vai ter a chance de eleger um outro chefe do Poder Executivo, né? Inicialmente, essa lei dizia que essa eleição suplementar só ocorreria nos 2 primeiros anos de afastamento, né? E inclusive é o que diz a legislação. E aí a legislação teve uma interpretação do STF, né, dizendo que essa eleição suplementar só ocorre dessa forma, né, nos 2 primeiros anos de mandato. Se por acaso ocorrer a cassação do diploma, indeferimento do registro ou perda de mandato antes disso, depois de 2 anos, a eleição ela passa a ser indireta. Essa eleição não é mais direta, ou seja, a eleição é feita pelo Legislativo, entre os membros do Legislativo, né? Então, a cassação ocorre nos 2 primeiros anos, a população vota. No 3º e 4º ano de mandato, ela é feita de uma forma indireta. Lembrando que essa situação de indeferimento de registro, ela não é sempre decorrente de um processo criminal. Ela pode ocorrer de um processo criminal, mas pode ocorrer também por uma questão burocrática, né? Nós tivemos um caso aqui um caso, por exemplo, que eu vou dar, o deputado Nelson Marquesan, que se elegeu pela primeira vez a deputado federal e não pôde assumir porque ele teve um caso de dupla filiação, ele estava filiado em 2 partidos ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, existem algumas irregularidades eleitorais na questão burocrática que impedem, às vezes, o político de assumir o cargo. Nem sempre é uma questão de cassação, ou de crime, ou de afastamento, né? Seja por impeachment, ou seja por crime. Às vezes, são questões de requisitos do cargo dentro do processo eleitoral, né? E essa eleição indireta, quando acontece, no período posterior a 2 anos, é feita pelas próprias câmaras legislativas. Os próprios vereadores, né, ali do município, no caso. No município seriam os vereadores, se fosse eleição indireta, depois de 2 anos de mandato, né? E se for antes dos 2 anos de mandato, é eleição direta pela população. Isso pode acontecer também para governador, para presidente, qualquer um dos membros do executivo que tiver esse impedimento, se fará essa eleição suplementar. E nós temos também muitas questões criminais dentro do processo
de eleitoral, que às vezes os candidatos sofrem processos eleitorais, e também uma alteração recente que teve do Supremo Tribunal Federal é que antes era necessário o trânsito em julgado para o afastamento daquele político eleito, ou seja, quando ele tinha um processo criminal contra ele, de perda de mandato, um processo de perda de mandato no Tribunal Eleitoral, antes ele tinha que passar por todos os trâmites da Justiça Eleitoral, ter recurso do sentença, recurso do TRE, depois TSE e depois Supremo. Ou seja, depois do final do mandato, no trânsito e julgado, é que sim ele podia permitir esse afastamento, essa cassação. Com a decisão recente do STF, mudou isso. Agora não é mais necessário o trânsito e julgado do processo no Supremo. Ele tem o direito de recorrer até o final, porém, a última instância de decisão é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, se um político estiver sofrendo um processo, Tribunal Superior Eleitoral, se um político estiver respondendo um processo e ele é condenado em primeira instância do TRE e no Tribunal Superior Eleitoral, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela cassação, imediatamente ele é cassado. Ele não tem mais chance de ficar recorrendo até o STF, porque isso é uma questão que protelava muito, né? Porque como o nosso judiciário ele é demorado, imagina só, aí você tinha um político em processo de cassação, ele vai recorrendo, usando todos os sistemas recursais possíveis, quando vier acabava o mandato de 4 anos dele, e ele ficava o mandato inteiro. Então, para acabar com isso, para ter uma decisão mais séria, o Supremo disse, não, o processo vai correr na Justiça Eleitoral. Foi julgado no TRE, foi julgado no TSE, a decisão final é do TSE. Se o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela cassação, de imediato ele é cassado e se fará nova eleição, né? Ou direta ou indireta, dentro dos termos da lei. Então, com essa informação aí que o professor Felipe está trazendo aqui para a gente, então, a tendência é que haja mais, então, né? Mais candidaturas cassadas e, sim, consequentemente, mais eleições suplementares, né, professor? E daí, essas eleições suplementares, como é que funciona para quem é eleito? Ele, digamos assim, ele segue o barco de quem estava antes, né? Porque o mandato tem 4 anos, mas aí agora, por exemplo, terminaria no final de 2024, segue terminando no final de 2024 ou começa a contar um novo mandato, um novo período quando assume essa outra pessoa? Quem assume esse cargo, eleito pela eleição direta ou indireta deste período que falta, ele segue aquele período final de mandato, ele não vai ter um mandato novo de 4 anos. Na verdade, aquele que teve o mandato cassado, que ficou 6 meses, 1 ano, né, ele teria o quê? 4 anos. Então, por exemplo, se ele ficou 1 ano, foi cassado, o outro eleito vai ficar os próximos 3 anos de governo, ele ocupa só o final daquele período de mandato e na próxima eleição volta à data do pleito normal, né, que é o período eleitoral normal. Ou seja, as eleições suplementares são feitas para suprir aquele restante de mandato dos 4 anos que tem, né? Seja 1, 2 ou 3 ou até menos tempo, né? Às vezes pode ser que isso ocorra já quase no final, né, do mandato, né? 6 meses do mandato, e aí ele cumpre só aquele período que falta para completar aquele período do pleito de 4 anos. Ele fica, então, menos tempo de 4 anos. Perfeito. Doutor Felipe Merino, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, por trazer todos esses esclarecimentos. Acho que agora ficou bastante claro para todo mundo que está acompanhando aí o que são nessas eleições suplementares, por que acontecem assim, parece no meio do nada. Eita, como assim uma eleição de repente? Então, aqui o doutor Felipe acabou de explicar para a gente, então, que depois da cassação, antes, até 2 anos, então as pessoas vão às urnas, passando 2 anos havendo cassação após 2 anos da eleição, então é feita uma nova eleição de forma indireta. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada pela presença aqui no programa e até uma próxima, doutor Felipe. Obrigado pela participação, um grande abraço a todos os telespectadores. Valeu! E agora, gente, vamos para um rápido